Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores, neste domingo que antecede o arranque da Quaresma. A nossa convidada desta semana será Anabela Borba, ela que 20 anos depois deixou a liderança da Cáritas da Ilha Terceira, mas mantém o cargo de presidente da Cáritas Diocesana, da Cáritas dos Açores. Mas antes vamos à atualidade da Diocese açoriana. Na mensagem para a Quaresma de 2021, o Bispo de Angra apela à atenção redobrada a quem sofre com a pandemia. Os pormenores do documento são com a colaboradora do Igreja Açores, Carmo Rodeia. A Comissão Diocesana da Pastoral da Saúde e a Cáritas Diocesana serão as destinatárias da renúncia quaresmal da Diocese de Angra para ajudar a suster os efeitos desta pandemia. Neste ano não poderemos ignorar a pandemia que nos invade e tanto sofrimento, pobreza e solidão. Esta situação apela, por isso, à partilha com todos os que sofrem, afirma Dom João Lavrador na mensagem inspirada no Evangelho de Marcos para esta Quaresma. Dado que esta dádiva é da máxima urgência, pede-se que este ano as paróquias façam a entrega do montante da renúncia quaresmal o mais depressa possível, apela ainda Dom João Lavrador. O Bispo de Angra recorda que o itinerário quaresmal é um convite a entrelaçar a vida de Jesus Cristo com a vida dos seus discípulos e isso pressupõe que todos os batizados façam um esforço para despertar para uma vivência mais autêntica da fé cristã. É uma interpelação lançada a toda a pessoa, a todo o cristão, mas sobretudo a toda a comunidade cristã. Ninguém pode ser cristão, diz o Bispo, aliado do mundo no qual vive, nem da comunidade na qual é chamado a participar ativamente, integrando as dores e os sofrimentos, as perplexidades e as angústias, a solidão e o desespero de tantos homens e mulheres que anseiam pela libertação total, que sabemos só poderá vir de Deus. E para cumprir este itinerário, Dom João Lavrador fala num caminho com passos próprios, o jejum, a esmola, a ascese, a austeridade de vida, a escuta mais assídua da palavra, a frequência dos sacramentos da Eucaristia e da reconciliação e a oração mais intensa e fervorosa. O Bispo deixa uma especial exortação aos sacerdotes que devem proporcionar aos cristãos iniciativas de oração pessoal e comunitária pela reflexão da Palavra de Deus, pela celebração mais frutuosa da Eucaristia e pela celebração do sacramento da reconciliação. E aos fiéis pede para que façam um esforço de conversão. A Quaresma começa esta quarta-feira de cinzas, no próximo dia 17 de fevereiro, e termina pela tarde de Quinta-feira Santa, antes da missa vespertina da Ceia do Senhor, com que se inaugura o Tríduo Pascal. A Quaresma começou a ser organizada na Igreja a partir do século IV. Para dar sentido a este período, como preparação da Páscoa, teve certamente grande influência o simbolismo bíblico do número 40, os episódios de 40 dias do dilúvio, antes da aliança com Noé, de Moisés e os seus 40 dias no monte, do povo de Israel e os seus 40 anos pelo deserto e, sobretudo, os 40 dias de Jesus no deserto antes de começar a sua missão messiânica. Estes episódios têm em comum o significado de um tempo de prova, de purificação e de preparação para um acontecimento importante e salvífico. As 6 semanas da Quaresma dividem-se em 3 etapas, marcadas pelos evangelhos correspondentes. Os 2 primeiros domingos com as tentações e a transfiguração do Senhor, os 3 seguintes com as catequeses batismais da Samaritana, representando a água, do cego, a luz, e de Lázaro, a vida. E, finalmente, o 6º domingo, chamado de Ramos, ou da Paixão, que inaugura a Semana Santa. Despojamento, integração na comunidade e uma sociedade de irmãos são os apelos do Bispo Dom João Lavrador para esta Quaresma. Online é mais uma vez o formato da recoleção do clero açoriano de preparação para a Quaresma e para a Páscoa. Este ano o orador será o Monsenhor José Constância, na próxima quarta-feira. A preparação quaresmal, como sabemos, era feita nas 3 vigararias. Este ano, dado o problema da pandemia, será feito via Zoom, na manhã de quarta-feira de cinzas, em 2 tempos. No primeiro tempo, uma invitação para nós padres, no sentido de nos levar
nesta quaresma um encontro connosco próprios e um segundo momento, uma segunda comunicação que será feita sobre a mensagem do Santo Padre para a quaresma deste ano de 2021, que versa sobretudo sobre o caminho da fé, da esperança e da caridade, também alguma referência sobre a mensagem da quaresma do nosso Bispo. Uma recoleção comum, mas distante, que vai preparar os sacerdotes açorianos para o tempo litúrgico da Quaresma, que decorre este ano de 2021 entre 17 de fevereiro e 3 de abril. A Vigararia Nascente da Diocese de Angra, composta pelas ilhas de São Miguel e Santa Maria, propõe uma caminhada da Quaresma 2021 em ambiente digital. Este itinerário da catequese para a Quaresma consiste em percorrer todos os domingos da Quaresma com uma reflexão sobre a Palavra de Deus e com uma atualização daquilo que é cada palavra, aquilo que a Palavra de Deus nos transmite. Atendendo que nós estamos num momento de distanciamento social, optamos por fazer esta campanha também colocando-a disponível no online para todos poderem seguir as orientações da Diocese, porque esta campanha foi elaborada em conjunto com o Serviço Diocesano de Apoio à Evangelização e Catequese da nossa Diocese. Trabalhamos em conjunto, pensamos em conjunto e agora também lançamos este desafio às comunidades através dos catequistas. O padre Carlos Simas, coordenador da catequese nas ilhas de São Miguel e Santa Maria, garante que, com ou sem pandemia, estas caminhadas quaresmais são sempre desafiantes. Quer tenhamos catequese presente ou catequese virtual, é sempre grandes desafios. E as campanhas fazem-nos despertar nos tempos fortes da Igreja, quer no tempo do Advento, como aconteceu antes do Natal, como agora está a acontecer no tempo da Quaresma. Tentamos sempre marcar com a Palavra de Deus a atualidade na nossa vida e é para isso que as campanhas da catequese servem. O sacerdote garante que este é o ano para a Igreja reinventar-se. Nós não estávamos habituados a este esquema de catequese, desse esquema de ensino e de evangelização. E tivemos que readaptar todas as condições para podermos não baixar os braços num tempo em que parece que tudo para. E o convite é propriamente parar e estarmos distanciados uns dos outros. E a Igreja, na sua missão evangelizadora, ou melhor, recria-se para apresentar-se de uma forma atual e sempre renovada às pessoas de hoje. E é isso que a catequese faz. No termo da sua missão, que é evangelizar, a Igreja, através daquilo que somos todos nós, agentes da pastoral, trabalhamos nesse sentido, de forma que a Palavra de Deus chegue a todos, sem exceção, mas principalmente àqueles que estão a começar o itinerário da sua formação catequética. A proposta de itinerário para a Quaresma inclui a leitura de uma passagem bíblica em cada um dos domingos da Quaresma e ainda um esquema de meditação. Igreja a ler com o padre José Júlio Rocha. A obra que vos apresento hoje é um pequeno livro, mas um grande clássico da literatura mundial. Trata-se de O Príncipe, escrito no século XVI por Nicolau Maquiavel. Entre 1502 e 1503, Nicolau Maquiavel foi embaixador junto de César Borgia, um estadista sem escrúpulos, capitão das forças dos Estados Pontifícios, que governava o poder papal e usava todos os meios para chegar aos seus fins. Daí que hoje em dia o termo maquiavélico ou maquiavelismo designa exatamente isso. Todos os meios são lícitos para chegar aos fins pretendidos. É, portanto, inspirado no poder dos Borgia que Maquiavel escreve O Príncipe, um pequeno livro dedicado ao líder da então República de Florença, Lourenço de Médicis,
A obra O Príncipe foi escrita em 1513, mas publicada póstumamente só em 1532. O livro, o manual sobre a arte de bem governar, tornou-se uma obra-prima. Para Maquiavel, o importante é realizar o desejo projetado, mesmo sob qualquer forma de governo, monarquia ou república, e por qualquer meio, inclusive a violência. Considerada a primeira reflexão moderna sobre a natureza do poder, O Príncipe é uma obra intemporal que ainda hoje continua a suscitar polémica. Vou citar apenas duas frases deste pequeno livro. É melhor ser temido do que amado. Ou então, o príncipe não deve ter a bondade como fundamento das suas ações, mas deve saber ser bom ou mau conforme a necessidade política. Se puder, deve ser bom, mas se necessário, deve usar a maldade, evitando sempre o meio-termo. Esta é, portanto, uma obra que nos pode fazer compreender, ainda hoje, certos tipos de política e de poder. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. Existem formas gratuitas de apreciar algumas das apresentações mais lendárias do jazz clássico do século XX. Basta localizar no YouTube as versões completas dos espetáculos a preto e branco das figuras maiores da improvisação dos anos 50 e 60. A qualidade sonora e visual é mais do que aceitável, e se o nosso aparelho televisivo o permitir, podemos apreciá-los devidamente no conforto da nossa sala, embora também possam servir de banda sonora enquanto trabalhamos. O contrabaixo de Charles Mingus, o saxofone de Sonny Rollins, o piano de Thelonious Monk, a trompete de Miles Davis, o saxofone alto de Paul Desmond, que ofereceu a Dave Brubeck um dos temas mais memoráveis da sua carreira, Take 5. As pérolas abundam. Por exemplo, a versão que Cannonball Adderley fez de Angel Eyes, celebrizada sobretudo por Frank Sinatra, Charlie Parker e, claro, John Coltrane, que pode ser visto e ouvido ao lado de Miles Davis ou a título próprio, quando parecia às vezes exigir do seu saxofone mais do que ele tinha para oferecer. Fica aqui este tributo a tantos músicos inesquecíveis e que influenciaram de várias maneiras toda a música que haveria de ser feita mais tarde. Uma verdadeira mina de ouro ao alcance de alguns cliques é o que propomos para esta semana aos nossos ouvintes. Um santo domingo, bom visionamento, boa semana para todos. E neste Igreja Açores, a nossa convidada é Anabela Borba, que 20 anos depois deixa a direção da Cáritas da Ilha Terceira, mas mantém a liderança na Cáritas dos Açores. Luís Pedro Pereira será o novo presidente da Cáritas da Ilha Terceira. Espero que em breve possa vir também aos nossos microfones para conhecermos um pouco melhor. Aliás, ele fazia parte da direção, da direção de Anabela Borba. Hoje falamos com esta mulher que se doou a esta instituição por 2 décadas. Obrigada por estar connosco mais uma vez. É um prazer. Já não é uma estreante aos nossos microfones, mas é sempre um prazer conversar consigo. 20 anos depois, ainda ficou alguma coisa para fazer? Fica sempre muita coisa por fazer, com certeza, mas foram 20 anos, o balanço é muito positivo, foram 20 anos bastante felizes para mim na Cáritas. Com muito trabalho, sem dúvida, os primeiros anos então bastante assoberbados mesmo. O que fica, a maior mágoa que levo comigo ou que trago comigo é o de não ter conseguido fazer com que a Cáritas tenha uma representação ao nível das paróquias. Quando eu digo a Cáritas, digo a Pastoral Social, ao nível das paróquias, que fosse mais marcante. Julgo que se isso foi difícil e quase impossível nos primeiros anos, hoje eu considero já mesmo praticamente impossível. Porque a situação se alterou muito,
Hoje, eu até penso que a pandemia nem sequer nos trouxe isso como melhor. Diz-se que vai nascer num mundo novo, mas não me parece que ele seja muito melhor que o que nós tínhamos. Acho que nós todos estamos cada dia mais egoístas, mais centrados em nós mesmos, nos nossos problemas e, portanto, temos muito pouca atenção aos outros. E, de facto, para estar nesta pastoral social, é preciso, por um lado, uma grande atenção aos outros, uma grande capacidade de diálogo dentro da Igreja e com as outras instituições, e um grande comprometimento, porque não é fácil. Mas, de facto, isso foi talvez o trabalho que eu achava que era importantíssimo estar feito e ficar feito, e isso, de facto, foi aquilo que eu acho que foi menos conseguido. Poderia continuar a tentar trilhar esse caminho como presidente da Cáritas Diocesana, mas não tem muita esperança, não acredita muito, é o que vejo nos seus olhos. De facto, essa é a realidade. Não acredito muito. Durante muitos anos havia outras pessoas na direção, a Fernanda Evangelho esteve comigo durante muitos anos e ela dizia sempre, tu não vais conseguir, e eu dizia-lhe sempre que vou conseguir porque eu vou tentar sempre, mas eu acho que ela é que tinha razão. De facto, pronto, foi muito difícil. É muito difícil. Numa primeira fase eu acho que houve muito pouco comprometimento da hierarquia da Igreja, nomeadamente dos senhores padres. Eu hoje acho que mesmo que eles se queiram comprometer já não têm leigos. Portanto, eu acho que as coisas mudaram nestes 20 anos. Se numa primeira fase eu acho que havia leigos e havia pouco comprometimento dos padres e que teria que haver uma grande implicação dos padres para convidarem as pessoas, para as animarem, para as estimularem. Não estamos a pedir aos padres que sejam eles os responsáveis por fazerem as coisas todas, não pode ser. Sim, são uma ponte, não é? Mas são uma ponte importante e se eles não estiverem grandemente implicados, os outros também não se vão implicar. E, portanto, torna-se cada dia mais cómodo ir à missa e ter pouco comprometimento com a sociedade e com o mundo, não é? E eu acho que isso é fundamental. Mas eu também falo por mim, até eu mesma me sinto hoje menos comprometida com esta missão em igreja, o que é estranho, mas é verdade. Eu estou a ser totalmente transparente, como eu costumo ser. Eu comecei com o lado mais triste, ou com aquilo que a deixa preocupada por não ter conseguido, mas muito conseguiu nestes 20 anos. O que é que mais a orgulha de ter conquistado? Olha, o que mais me orgulha ter conquistado é deixar a Cáritas dotada de uma equipa técnica bastante coesa e bastante competente, de ter proporcionado trabalho a muita gente, de termos interagido com muita outra gente, de muitos técnicos, ou de alguns técnicos, já terem saído da Cáritas, terem iniciado o seu percurso na Cáritas e hoje serem técnicos reconhecidos por todos. E saíram dali, não é que nós tivéssemos sido a escola, mas foi uma conjugação de coisas boas que aconteceram e isso é naturalmente um grande orgulho. É um orgulho ver o Filipe Fernandes, o Pedro, o Francisco Simões, a Ana Távora, tantos técnicos que estiveram connosco e que por diferentes motivos foram saindo e que são técnicos que são reconhecidos de referência, não é? E de referência. E, portanto, isso também é um orgulho. E depois ver que os outros que estão em casa, todos eles souberam também responder aos apelos que lhes eram feitos e esse aspecto foi para mim muito marcante, ver gente jovem tão capaz, tão dedicada, porque muitos destes jovens não são comprometidos com a Igreja, mas são altamente comprometidos com o outro ser humano e isso para mim, descobrir isso nos jovens. E esta gente com quem eu trabalhei foram normalmente maioritariamente até é jovens. lugar comum dizer que são descomprometidos e que não querem... mas não é verdade, são altamente comprometidos com os outros e isso para mim foi maravilhoso. Este é um momento de viragem nos Açores e no mundo. Depois desta pandemia prevê-se que venha a outra, a pandemia social e da pobreza. Como é que está atualmente a Cáritas a atuar? Já aumentaram muito os pedidos de ajuda no último ano? Quais são as ilhas mais preocupantes neste momento? Pronto, as ilhas mais preocupantes é naturalmente São Miguel, onde a situação para já pandémica e também por uma pobreza que já era mais ou menos estrutural endémica, e bastante localizada, portanto sabia-se já como é que estava a situação, portanto a situação em São Miguel era claramente a mais
Não, é claramente a mais preocupante. Nas outras ilhas, eu penso que este ano vai ser complicado e provavelmente não só este ano, mas mais 1 ou 2 anos. Tenho esperança que não seja tão mau como eu penso que vai ser. Agora, o sinal que muitas pessoas também não nos procuram. Portanto, e nós também não conseguimos esta tal ligação com as paróquias, este tal desconhecimento da realidade social, também não permite às vezes respondermos às mais pessoas. Nós temos alguns meios, eles são sempre limitados e escassos, mas quer através da Cáritas Portuguesa, quer através da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, nós temos alguns meios a nível da Cáritas Diocesana para podermos fazer algum socorro imediato àquelas pessoas que se veem vítimas da pandemia ou por perda de rendimento ou por perda de trabalho, e foram muito poucas as pessoas que nos têm procurado durante esta situação. Houve um pequeno apoio a São Miguel, foram dados alguns apoios e estamos disponíveis para mais se afigurar absolutamente necessário. Estamos a falar em socorro imediato, nomeadamente em bens alimentares ou outras ajudas, mas pronto, estamos disponíveis. Agora também temos que conhecer as situações e muitas vezes elas não chegam. Pese embora, quer o Governo Regional dos Açores, o anterior e naturalmente este atual, teve medidas de apoio muito fortes para esta situação. E acha que foi por isso que os pedidos não chegaram tão... Eu penso que por isso não chegaram tanto. E depois há as medidas de apoio. Agora, naturalmente, com certeza que nós todos sabemos que taxistas, empresários da área do turismo, pessoas que trabalhavam na área do turismo e que perderam o emprego ou que o vão perder, mesmo na área da restauração, são pessoas que normalmente não vão à Cáritas pedir porque o primeiro pedido de ajuda, não é? E com normalmente certeza, é o mais muito, tímido. muito difícil e muito tímido, com certeza. Não é o nosso público-alvo, não é? Sim. Felizmente, graças a Deus que não é. Mas temos alguma apreensão, não posso dizer que não temos, em relação ao futuro. É possível termos números de famílias que são apoiadas? Que tipos de ajudas? Se foram criados alguns fundos especiais para esta circunstância? Não, o fundo que nós temos neste caso para a pandemia é o fundo da Cáritas Portuguesa, que tem sido mobilizado e já foi mobilizado também para os Açores por diversas vezes. Ainda agora voltamos a pedir um reforço sobretudo para São Miguel, mesmo porque não temos outros casos nas outras ilhas, e a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento também cedeu à Cáritas o ano passado uma quantia de dinheiro que nos permite, de facto, pequenos apoios, porque estamos a falar sempre em pequenos apoios, sobretudo na área alimentar. No âmbito da pandemia, nós podemos dizer que não tivemos ainda, julgo que não tivemos nas ilhas todas 50 pessoas ainda a recorrerem à Cáritas. Agora, nos outros atendimentos, a situação também é muito diversa, mas os atendimentos sociais diminuíram no último ano ao nível da Cáritas no seu todo, nos Açores. Há uma grande... Portanto, primeiro porque o Governo Regional, através do Programa Alimentar de Apoio a Famílias Carenciadas, tem feito grandes distribuições de alimentos através das instituições. Nós somos uma entidade mediadora e, portanto, aqui na Terceira, a Cáritas fez esse trabalho durante o ano, mesmo em confinamento, e, portanto, são quantidades generosas de alimentos e que, portanto, socorreram muitas famílias que eram normalmente pessoas que recorriam à Cáritas e, portanto, tendo essas pessoas recorrido à Cáritas através desta ajuda alimentar a carenciados, nós não usamos as nossas. Portanto, essas pessoas aqui, no caso da Terceira, são cerca de 266 famílias. Em São Miguel nós não fazemos essa distribuição e depois fazemos, julgo eu, que também no Corvo, nas Flores, e julgo que no Faial. Mas, portanto, estes alimentos são destinados a determinadas famílias que já estão pré-selecionadas em colaboração com as entidades mediadoras e também com o Governo Regional, com a ação social, e, portanto, isso também permitiu, por um lado,
que tivéssemos que fazer tantos apoios como vínhamos fazendo. No entanto, eu não tenho os números presentes do caso dos Açores no seu total, mas deverá rondar os 1000 e poucos casos de atendimentos sociais o ano passado. Estou a falar a nível da Cáritas no seu todo. Ok. Estou naturalmente a excluir estes casos, estes 200 e tal do caso da Terceira, Sim. ou outros tantos nas outras São ilhas. pontuais, não é? Sim, que são pontuais. Não, aconteceram ao longo de todo o ano. Mas estão identificados Neste contexto. num outro Sim. grupo e, portanto, nós recebemos apoios para eles, já não precisamos de estar preocupados Sim. em suprir essas necessidades. Em ter fundos próprios para Exatamente, esses... exatamente. O Papa Francisco apela a uma amizade social e a uma fraternidade universal. Como é que se consegue pôr isto em prática quando ao mesmo tempo o que se pede é isolamento? Eu julgo que não é por facto de estarmos isolados que não temos contactos sociais, não é? Ou que não podemos estar com os outros. Podemos estar pelo telefone, podemos saber o que é que as pessoas precisam. Portanto, uma coisa é o isolamento, o distanciamento social, outra coisa é o isolamento. Nós falamos nesta palavra de isolamento, mas de facto estamos acima, não é necessário não estarmos em contacto com os outros. Pronto. Eu julgo que depende de facto, e isso era o que eu dizia há bocado, se não formos tão egoístas, se pudermos voltar-nos para nós e para os outros, é fácil construirmos essa amizade social. Se continuarmos na velha posição, os outros tratem de si, o governo tem obrigação, as câmaras têm obrigação e, portanto, eu não tenho responsabilidade nenhuma nisto, eu só tenho responsabilidade de mim mesmo. Pronto, aí é impossível, estamos no puro e duro egoísmo e que é, infelizmente, aquilo que se vai tornando cada vez mais visível. Por outro lado, também há que ter em conta que infelizmente, o nosso trabalho, as nossas tarefas, as nossas rotinas, nos obrigam também um pouco a não ter tanto tempo aos outros, o que era fundamental. Quer dizer, não é possível estar a trabalhar 8 horas, ter atividades sociais, ter atividades desportivas, culturais, tomar conta de filhos. Isto é quase impossível, não somos super pessoas, não é? E, portanto, é complicado, de facto. Agora, temos que também tentar procurar encontrar um espaço para os outros, porque se conseguimos encaixar sempre espaço para os filhos, espaço para o desporto, espaço para isto ou para aquilo, porque é que não temos 1 hora também, ou 2 por semana para os outros? E esses outros, às vezes, basta também só a questão da atenção, porque eu acho que a atenção é muito importante e nós, às vezes, estamos distraídos. Uma das coisas que esta pandemia trouxe numa fase inicial foi esse sentido de entreajuda. Havia-se muitos grupos, inclusivamente de juntas de freguesia, a irem levar as compras às pessoas de mais idade, sim, aos mas doentes. Isso que se mantém quando é necessário, sim. Sim? Sim. Com o mesmo vigor, ou já estão todos cansados? O confinamento tem estado, pronto, no caso aqui dos Açores, tem sido diferente. Agora, nas freguesias mais afetadas, eu sei que estão a fazer esse trabalho, sem dúvida. No apoio à pobreza nos Açores, o Governo quer implementar novas regras, fiscalizar e gerar novos empregos. Isto é possível na região, no contexto atual? Pois esse é o grande desafio para todos os governos, para este, para o anterior e para o futuro. Enquanto não tivermos um tecido socialmente, empresas na região, o querer não é poder, não é? Portanto, há que fomentar de facto a empregabilidade. Essa era uma tarefa que já vinha sendo feita. Nós tivemos nos últimos anos programas de apoio ao emprego bastante fortes. Se por um lado, que têm sempre dois reversos, duas faces, não é? Tem sempre uma face boa e uma face menos boa. A face boa é que ocupa as pessoas e as pessoas são produtivas, o que para mim é fundamental. Por outro lado, muitas vezes também se cria nas empresas e nas instituições, portanto eu estou a falar também pela Cáritas, algum descomprometimento, porque se o governo dá, então eu não preciso lutar para...
E, portanto, isto é também, por isso é que eu digo que tem duas faces da mesma moeda. Agora, não podemos pensar só em que temos que pensar em criar emprego, agora temos que ter a tecido empresarial que o absorva, não é? Porque se pensarmos só em criar emprego público ou emprego nas instituições, estamos a falar sobretudo em sermos uma região subsidiodependente, que é aquilo que todos desejamos não ter. E cortar com apoios sociais atualmente é possível? Penso que não, penso que isso é absolutamente impossível. Agora, que têm que ser fiscalizados, naturalmente que sim. Agora, eu acho que os apoios sociais vinham diminuindo. Portanto, já hoje me perguntaram exatamente o mesmo, a Renascença falou comigo de manhã, se eu não ficava muito escandalizada por o novo governo regional preconizar, de facto, uma diminuição dos apoios sociais. Nomeadamente o rendimento social de inserção. Nomeadamente o rendimento social de inserção. Não me estranha nada que isso aconteça, porque felizmente vimos isso também acontecer no passado recente. Tem diminuído, como lhe digo, face de facto àquela que foi a promoção do emprego e, portanto, não estranho que aconteça assim, é desejável que seja assim. Eu também sou a favor de menos subsídio-dependência, com certeza, penso que toda a gente somos. Não vamos tirar dignidade à vida humana se o fizermos. Não podemos fazê-lo sem ter as outras medidas, com certeza. Nem pensar, porque, aliás, como sabe, o valor do rendimento social de inserção é um valor tão baixo. Uma média de 80 euros nos Açores, não é? É baixíssimo, portanto, infelizmente não dá dignidade a ninguém. Agora, temos é que descobrir novas formas de apoiar as pessoas e de promover a sua inclusão no mundo do emprego. Até porque nos Açores, normalmente, o rendimento social de inserção é como complemento, até inclusivamente a famílias que trabalham e cujos rendimentos são não muito chegam baixos, para sustentar uma São família. muito baixos, porque os rendimentos nos Açores, aliás, em Portugal no seu todo e nos Açores em particular, são rendimentos muito baixos. Há muita gente a não querer trabalhar nos Açores? Eu creio que não. Eu creio que não. Da realidade do contacto que tem com a pobreza nos Açores? Eu creio que não. Eu creio que não. Eu acho que as pessoas, muitas não têm oportunidade e muitas não estão formatadas para trabalhar porque não foram habituadas, não foram educadas para o trabalho. E, portanto, se não foram educadas, tem que se fazer um trabalho de educação dessas pessoas, de responsabilização. Isso... E esse trabalho normalmente é frutífero? Eu acho que é. É desafiante. Nós temos tido imensos projetos na Cáritas, hortas biológicas, em que as pessoas, tivemos formação de adultos ao longo dos anos. Com certeza que sim. É preciso saber chegar às pessoas. E não se chega às pessoas só com regras, sem partilhar um pouco a vida com elas. E por isso é que eu lhe dizia, os técnicos da Cáritas tiveram esta faceta de estar muito com as pessoas. E essa é a grande mais-valia, o estar com a proximidade, o não ser impositivo, mas ser um parceiro na descoberta dos problemas e das soluções. Essa foi de facto um desafio e esse foi, na minha perspectiva, mais ou menos bem conseguido. A Ilha de São Miguel tem uma particularidade em termos de pobreza, mas de uma forma geral, há fome nos Açores? Eu acho que isso que é uma palavra demasiado forte. Uhum. Não gostaria de catalogar isso dessa forma, embora os indicadores continuem-nos a mostrar como a zona mais pobre do país. Mas há sempre, pois aí há outras questões, há sempre alguns pescates, há sempre algumas coisas que não são declaradas, há sempre uma agricultura ou uma pesca que dão alguma ajuda. Agora, não somos uma região em que a população viva de uma forma desafogada, é isso não. Agora, dizer que há fome, eu acho que é demasiado dramático. Okay. Anabela Borba, que conselhos já deu certamente, até porque fazia parte Não precisa. O novo presidente não precisa dos seus conselhos? Não precisa, mas se quando quiser, estamos sempre juntos, eu estou muito feliz
com a nova direção da Cáritas, como deve calcular. O Sr. Luís Pedro é público que tomaram posse ontem. Sim, e que a Anabela já queria tomar esta decisão há algum tempo, com certeza. Queria deixar este bebê no colo certo. Quando chegou o Sr. Dom João, eu já estava há muitos anos na Cáritas. E nessa altura eu entendi que não era a altura para falar disso. Era preciso que o Bispo de Angra conhecesse as pessoas, conhecesse a realidade. Mas com certeza que as pessoas também cristalizam a minha energia, a minha maneira de ver as coisas, a minha audácia não é hoje a mesma do que era há 20 anos. É tudo, as coisas vão-se alterando. E quando se faz, se sente um bocadinho complicado. A mim deu-me aqui um clique qualquer mal jeitoso, exatamente. E de modo que eu entendi que era tempo de deixar. Aliás, também as instituições não podem ser confundidas com as pessoas. São demasiado importantes para se confundirem com as pessoas. Particularmente a Cáritas. Com certeza. E, portanto, era absolutamente necessário entrar uma nova direção, uma nova dinâmica. E eu penso que o Sr. Luís Pedro esteve comigo durante os últimos 5 anos, era o meu braço direito e eu até diria que também o esquerdo, uma ajuda imprescindível e fundamental. Não posso dizer, aliás, os outros membros da direção, que das outras direções que tiveram comigo ao longo destes anos, todos fizeram o seu melhor, mas, de facto, o Sr. Luís Pedro tem facetas talvez distintas de outras pessoas. Pois era uma pessoa muito disponível, depois é uma pessoa muito humana, com muita capacidade de diálogo, com muito conhecimento de várias áreas. Não podia, na minha perspectiva, a Cáritas ficar entregue em melhores mãos. De modo que saio muito satisfeita. Saio satisfeita pelo trabalho realizado e saio muito satisfeita por a nova direção que tomou posse. Aliás, só não conhecia uma das senhoras da nova direção, portanto são pessoas que conheço de há longa data e que me dão toda a confiança de poderem realizar um bom trabalho para bem de todas as pessoas que beneficiam da ação da Cáritas. Porque quando nós falamos sempre em apoios, nós centramos sempre a Cáritas na vertente dos apoios, mas a Cáritas é muito mais do que isso. E é esse muito mais que eu acho que é muito importante. É as empresas de inserção social, é o acompanhar jovens de vários projetos, nomeadamente nas escolas, é o incluir jovens com problemas mentais em diversas atividades. É um jardim de infância, a animação de rua. São tantas as valências que nós temos a trabalhar com pessoas. Essas pessoas isso é tudo apoios, é o trabalho que desenvolvemos nas escolas do primeiro ciclo, em parceria com a Câmara Municipal, sempre na promoção das pessoas, das crianças e dos jovens. E esse é o trabalho que nós também contabilizamos, naturalmente, mas que não é o dos atendimentos sociais. E quando a gente fala sempre, mas aumentou ou diminuiu os atendimentos, estamos a falar sempre em atendimentos da precariedade, mas nós fazemos muito mais no âmbito do desenvolvimento e isso para mim é o mais gratificante. Esse modelo e todos esses projetos estão implementados na Cáritas Ilha Terceira. Gostaria de pegar neste modelo e, como Presidente da Cáritas dos Açores, gostaria de replicá-lo noutras ilhas? Não. O objetivo não é replicar nada, o objetivo adaptar. Adaptar, perceber qual é a realidade social de cada uma das nossas ilhas, quais são as suas especificidades e respondermos aos desafios que aí são criados. A Cáritas tem três grandes centros de atuação. Primeiro, a animação da pastoral social. Depois, a ajuda na situação de emergência e depois, o desenvolvimento. Ora, a Cáritas tem que ver em cada uma das ilhas se a primeira animação da pastoral social é uma coisa que é constante e será mais ou menos semelhante em todas as ilhas, o socorro imediato também o deve ser, a questão do desenvolvimento e da integração das pessoas já depende daquelas que são os focos prioritários da ação. Por exemplo, a Cáritas aqui na Terceira trabalhou sempre muito com os jovens, a Cáritas em Ponta Delgada tem trabalhado sobretudo com a questão dos sem-abrigo, porque era uma resposta que era mais necessária. Agora, há que ver o que é que podemos fazer mais e em que é que podemos ser úteis à sociedade. Eu julgo que a Cáritas tem que responder aos apelos que a sociedade lhe lança.
Ainda ontem, quando falava com os nossos técnicos em jeito de despedida, e estava também, naturalmente, o Sr. Luís Pedro, eu lançava um desafio, eventualmente. A questão da pandemia veio mostrar a questão da terceira idade de uma forma muito dramática, este isolamento, este estar sozinhos, a gente vê imagens do Alentejo, as pessoas idosas, os filhos sem poderem ir visitá-los, aquilo como eu contava há bocado, o meu padrinho que vive sozinho em Lisboa, quer dizer, com 80 anos, estas situações... Este poderá ter que ser o próximo passo. Este pode ter que ser o próximo passo. E também é possível fazê-lo, e é possível fazê-lo ainda por cima numa instituição tão rica como a Cáritas, que trabalha com crianças e com jovens. Até que ponto esta interação com os mais velhos, não estou a falar só na questão dos lares residenciais, que são fundamentais, mas não haverá outras coisas que possam ser ou que devam ser incluídas na nossa ação face àquilo que nós estamos a ver hoje como uma necessidade. A questão da companhia, do estar presente, e penso que isto vai ser um desafio da Europa no seu todo, porque a população está na Europa a envelhecer muito, e vai ser um desafio muito grande para Portugal, porque Portugal tem uma taxa de população, de envelhecimento populacional muito alto. Anabela Borba, o nosso tempo esgotou-se, mas foi mais uma vez um prazer recebê-la neste espaço. Foi um prazer também. Parabéns por estes 20 anos. E enquanto Presidente... Saio muito satisfeita, com o coração cheio. E enquanto Presidente da Cáritas nos Açores, ainda há muito a fazer. Há muito a fazer e vamos a isso. Muito obrigada por ter vindo à Igreja Obrigada. Açores. E o programa regressa na próxima semana com mais convidados especiais e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.